Oi pessoal, tudo bom? A gente vai falar na nossa aula de hoje sobre campo magnético gerado por corrente, tá? Então só para a gente lembrar, na nossa aula de introdução lá ao magnetismo, a gente viu que a origem do magnetismo podia ser de duas maneiras, pode ser de duas origens, né? Uma é movimento de carga, então corrente elétrica gera campo magnético, tá? E a gente viu também que as partículas elementares, ou seja, a estrutura da matéria, algumas partículas funcionam como pequenos imãzinhos, tá? Na aula de hoje a gente vai se concentrar na fonte das correntes elétricas, ou seja, campo magnético gerado por movimento de carga, que é corrente elétrica, tá bom? Então a gente vai ver como que a corrente gera campo magnético, como que a gente determina o módulo desse campo magnético, a direção, o sentido e as famosas linhas de campo que a gente usa para determinar o vetor campo magnético, tá bom? Então, pessoal, o que eu gosto de comentar é que, apesar de eu não ser aí especialista na história da ciência, na história da física, então eu não tenho todo o conhecimento, mas eu gosto de comentar até para vocês saberem que essas coisas não surgem do nada, né? Lá em 1800 e pouquinho, um cara chamado Ørsted, ele percebeu que quando ele passava corrente elétrica num fio, se tivesse uma bússola ali perto daquele fio, essa bússola se orientava de forma perpendicular ao fio. Então ele passava a corrente, a bússola se mexia. Tirava a corrente, a bússola voltava a se orientar com o campo magnético da Terra, que a gente já sabe que ela faz isso, né? Uma bússola livre sempre se alinha com o campo magnético do local. A gente viu isso também na aula introdutória de magnetismo. Qualquer coisa volta lá, tá? Então a bússola, a agulha da bússola sempre vai se alinhar com o vetor campo magnético do local. Guarde isso. Então passava a corrente, a bússola se alinhava. Desligava a corrente, ela desalinhava. O que ele conseguiu perceber então, gente? Que corrente elétrica, ou seja, movimento de carga no fio, tá? Movimento de carga elétrica no fio, acaba gerando campo magnético no espaço. Ou seja, a corrente elétrica é uma fonte de campo magnético. E aí a pergunta é, se corrente elétrica é uma fonte de campo magnético, como que a gente determina as linhas desse campo magnético para a gente poder visualizar isso? Como que está o campo magnético, então, gerado no entorno de um fio? Uma maneira interessante de a gente tentar fazer isso e visualizar isso é usando uma bússola, porque a gente viu que a bússola se alinha, né, pessoal, com o campo magnético do local. Então, as linhas do campo podem ser determinadas com uma bússola. É lógico, gente, que numa questão aí na vida você não vai ficar pegando bússola todo o tempo para ver linha em volta do fio. A gente já sabe qual é a resposta, tá? Mas se a gente não soubesse, a gente poderia pegar uma bússola e ir mapeando como é que está a direção e o sentido da linha. E se a gente fizesse isso em torno de um fio, olha aqui, ó, o que ia acontecer é que a bússola, o norte dela, aqui a pontinha vermelha, ela sempre aponta, guarde isso, na direção e no sentido do campo magnético do local, tá? Então, se ela está nesse ponto, ela vai apontar lá para dentro do slide, pessoal, para dentro do papel aí, se você for desenhar, tá? Isso aqui é uma visão tridimensional, cuidado. Se eu boto a bússola lá para trás, ó, ela se mantém, veja, perpendicular ao fio, ela está sempre perpendicular ao fio, acompanha a minha mão aqui, ó, sempre perpendicular ao fio e sempre tangenciando esse círculo aqui em volta, tá? Então, se eu vou colocando a bússola, ela vai sempre perpendicular ao fio e sempre tangenciando essa linha circular. Então, o que isso me indica, gente? Isso indica que nesse ponto o vetor campo magnético é lá para dentro do papel. Nesse ponto é na diagonal, no plano, aqui ó, no plano da seção de corte do fio, nesse plano aqui, tá? No plano que eu cortei o fio. Então ela está nesse plano, na diagonal. Se eu pegar esse campo aqui, tá para fora aqui, ó, eu vejo para fora do slide, vem na minha cara o campo magnético, a bússola aponta para mim aqui, tá? Aqui na frente, ela aponta para a direita do slide. Então ela circula, ou seja, as linhas de campo são circulares. E se a gente fizer uma brincadeira em laboratório com limalha de ferro em torno do fio, lembra que essas limalhas permitem visualizar o campo magnético? Então a gente consegue perceber que as linhas são realmente circulares. Olha aqui, ó, tá? Então as linhas do campo magnético são circulares em torno de um fio percorrido por corrente. A gente consegue mapear isso, ok?
E aí, existe uma regrinha porque eu preciso ainda me atentar para a direção e sentido da bússola aqui, gente, ó. A bússola não aponta aleatoriamente. Se a corrente passa aqui para cima, nesse fio aqui, a bússola vai se alinhar nesse sentido, em qualquer ponto que eu coloque. Se eu passasse uma corrente para baixo, pessoal, a bússola ia se alinhar no sentido contrário. Ou seja, a gente define uma coisa chamada regra da mão direita para poder saber qual é o sentido da linha do campo magnético no entorno de um fio percorrido por corrente. Essa regra é fundamental para resolver as questões, tá? Então olha aqui, ó. Primeiro, mão direita, o dedão é o sentido convencional da corrente, não é o sentido real, então sentido convencional. Então, dedão no sentido convencional. E aí, gente, esses dedos aqui, ó, que são os dedos, os demais dedos da mão, é como se eles abraçassem o fio, ó, fazendo para vocês aí, é como se eles circulassem, ó, abraçassem o fio, como tá no desenhozinho aqui. E aí, esse sentido do abraço é o sentido das linhas do campo magnético, tá bom? Então, no meu desenhozinho, veja que faz sentido, ó. Corrente para cima, circula o fio aqui com os demais dedos, ó. E se eu circular, vai dar esse sentido aqui, que é o sentido onde vai apontar o norte da bússola em cada ponto, tá? Então, pessoal, regra da mão direita é que vai te determinar o sentido da linha circular em torno de um fio percorrido por corrente. Tem uma outra visão ainda que a gente pode fazer para isso, talvez fique mais claro para vocês, que é tentar visualizar o fio de cima aqui, ó. Se eu olhar o fio de cima, eu vou ver esse tipo de desenho. Ou seja, a corrente chegando na minha cara, tá? Então a corrente chegando na minha cara, aí eu só vejo aquele pontinho. Lembra da notação das aulas passadas? Essa notação aqui significa algo chegando bem direto para sua frente aqui, tá? Então eu vou ver uma corrente chegando na minha cara, para fora do slide, para fora do plano do slide. E aí, ó, gente, se eu botar o dedão, olha aqui minha mão, para minha cara, botando o dedão na minha cara, e você tem que fazer aí, tá, gente? Botando o dedão na minha cara e circulando aqui, ó, os dedos vão circular no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário. Então, se a corrente está chegando na minha cara, as linhas eu vou ver no plano anti-horário. E se eu ver de baixo esse fio, ou seja, olhando daqui para cima, ó, de baixo para cima, aí eu vou ver uma corrente para fora de mim, saindo de mim, né? Porque eu estou olhando de baixo agora. Então eu vou ver a corrente como se fosse um xizinho aqui na minha representação. E aí se eu botar o dedão, ó, o dedão para fora de mim, saindo de mim aqui e circulando, então vai dar no sentido horário as linhas do campo magnético. Pessoal, tem que botar a mão aí para vocês visualizarem, tá? Não é opcional. Vocês têm que pegar o jeito da regra da mão direita para saber o sentido das linhas do campo magnético, beleza? Então tá, várias vistas então pra gente brincar, pessoal. Se eu sei as linhas, olha o que está escrito aqui, ó. O meu vetor campo magnético, ele vai ser sempre tangente à linha no ponto que eu estou analisando, tá? Então o meu vetor tem direção tangente à linha e no mesmo sentido da linha no ponto que eu estou analisando, ok? Então vamos lá. Se eu pego aqui uma vista espacial, ó, regra da mão direita, abraçou o fio, então abraçou o fio, eu sei o sentido das linhas circulares no entorno do fio, tá? Agora veja, é comum vocês dizerem assim, ah, mas então só tem campo magnético nesse plano aqui do fio? Não, gente, o campo magnético surge ao redor de todo o fio, tá? Ao redor de todo o fio, então seria algo mais parecido com isso, tá bom, gente? Linhas circulares em torno de todo o fio, em todos os planos. Qualquer plano que eu pegar para analisar aqui, eu vou ter as linhas circulares, tá? Então o que eu posso fazer? Ó? Usando a brincadeira dos vetores de saindo e entrando no plano do slide, se eu imaginar um plano aqui recortado, ó, o plano do fio, tá? Não é um plano perpendicular ao fio. Aqui são vários planos perpendiculares ao fio, planos horizontais, esses aqui do campo magnético. Agora esse preto aqui é um plano vertical do próprio fio, tá? Então o plano vertical aqui do fio, como é que tá o vetor campo magnético em cada um desses pontos da linha pontilhada, gente? Se isso aqui é o plano do fio, tá? Pela regra da mão direita,
nesse plano aqui do fio, nesse plano do fio, no plano vertical aqui do fio, tá? O campo magnético vai estar para fora do plano do slide. Visualiza? Ele vai estar vindo para a minha direção aqui, tangente à linha. Ó. Então, se eu desenhar, ele vai estar tangente à linha, ó, vetor B tangente à linha, no ponto analisado. Então, na tangente aqui, ele vai estar para fora do slide, ele vai vir na minha cara. Se eu botar uma bússola aqui, ela aponta na minha cara. Então, o vetor campo magnético aponta na minha cara também, em toda essa lateral esquerda da corrente que está subindo. Tudo bem? Se eu pegar o plano do lado direito aqui, ó, e desenhar o vetor nesses pontos do plano, a gente vai ver que os vetores vão estar para dentro desse plano. Isso aqui é uma visão espacial, tá, gente? Por isso que parece que está para cima, mas não está para cima. Está para dentro, tá? Visão espacial. Está lá para dentro e nesse lado está para fora, aqui para minha cara. Então, se eu boto a bússola aqui, ela aponta lá para dentro do slide, lá para dentro do papel. Tá bom? Então, meu vetor B, nesses pontos desse plano aqui do fio, está lá para dentro. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão começar a ver agora, muito comum, uma vista no plano do fio. Então, você cortaria aqui esses planos pretos, você cortaria aqui esses planos pretos no plano vertical, e aí, para fugir de uma vista espacial, que vai ser muito complicada, o que a gente pode dizer? Olha, na lateral esquerda desse plano do fio, tá? Os vetores campos magnéticos vão estar para onde? Vão estar para fora do plano, vão estar na minha cara. Então, o que eu vejo, pessoal? Na notação dos vetores, eu vejo só a pontinha, só o vetor vindo na minha cara. Em quais pontos? Todos os pontos, ó. Então, eu desenhei aqui aleatoriamente vários pontos, ó, aleatoriamente, tá? Em vários pontos, eu só vejo os vetores vindo na minha cara. Enquanto no lado direito desse plano do fio, ó, no lado direito desse plano do fio, eu vejo os vetores entrando, tá? no plano do slide. Então, uma bússola colocada ali apontaria para dentro. Pessoal, isso aqui vem da regra da mão direita, tá bom? Só que numa visão do plano do fio. Então, essa é uma visão muito comum que a gente vai usar. Vocês têm que saber visualizar esse negócio, está saindo, está entrando, botar a corrente com um polegar para saber onde que entra, onde que sai, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí chegar facilmente nessa vista plana aqui do plano do fio, tá? E se eu quiser ainda uma vista superior ou uma vista inferior, foi o que a gente tinha mostrado ainda há pouco, né? Então, na vista superior, a corrente aqui, ó, se eu ver de cima, a corrente está vindo na minha cara e aí as linhas circulam no sentido anti-horário, tá? E se eu pegar uma vista inferior com a corrente indo embora de mim, saindo da minha cara, aí as linhas estão no sentido horário, tá? As linhas do campo magnético. E aí, gente, eu já sei as linhas. Agora o que eu quero falar é o vetor B, o vetor campo magnético. Então lembra que em cada ponto, pessoal, em cada ponto, pegar uma caneta aqui, em cada ponto, por exemplo, se eu quiser, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, como que está o campo magnético? Vem caminhando por cima da linha, chega aqui, vem na tangente, vai estar para cá, tá? Vai estar para cá o campo magnético. E assim você vai fazendo, em cada ponto você pode fazer, tá? Então, aqui eu desenhei um exemplo, mas aqui tem outro exemplo e outro exemplo. Então, nesse ponto, o campo magnético na tangente, ó, sai para cá, e nesse ponto, na tangente, ó, sentido horário, na tangente, sai para cá. Então, eu posso determinar o vetor campo magnético em cada ponto, ok? Só lembrar da regra da mão direita e lembrar que o vetor é sempre tangente à linha no ponto analisado. Mais uma figurinha para fixar bem, ó, então visão plana, aqui saindo do plano, aqui entrando no plano, e se mudar o sentido da corrente, se a corrente estivesse para baixo aqui, gente, aí mudaria, né? Aqui seria entrando e aqui seria saindo, tá? Então, o dedão decide, o dedão é a corrente e aí você abraça o fio pela milionésima vez. Tem que saber essa regrinha da mão direita. Pessoal, se eu tiver movimento de carga livre, carga se movimentando é o mesmo efeito prático de uma corrente, tá? Então eu só estou querendo dizer para vocês que vale a mesma regra da mão direita para você saber como que está o campo magnético no entorno de uma carga livre que se movimenta. Então, se eu tenho uma carga livre, ó, positiva,
para lembrar, velocidade de carga positiva em analogia com o sentido convencional da corrente, tá? Sentido convencional porque lembra que no sentido convencional é como se fossem cargas positivas se movendo. Então, vale a mesma regra da mão direita, só que no lugar do sentido convencional da corrente, que é o dedão, você vai colocar a velocidade da carga positiva, ok? Então vamos lá, olha só. Carga positiva nesse ponto, se movendo aqui na diagonal para cima, e aí você pega aqui, dedão na diagonal para cima, e abraça a velocidade da carga. O que vai acontecer? Em toda essa região esquerda, aqui, ó, se eu fizer o dedo, eu vou ver o dedo vindo na minha cara, na esquerda do dedão, ó. Na esquerda do dedão, eu vou ver os meus dedos vindo na minha cara. Então, em toda a região esquerda, eu vou ter campo magnético saindo do plano do slide. Tá bom? E se eu continuar abraçando a velocidade, ó, na direita do meu dedão, eu vou ter os dedos entrando, saindo de mim. Então, entrando no plano do slide. Então, eu posso desenhar isso aqui, ó. Em qualquer ponto da esquerda do movimento de carga, eu tenho o campo saindo. E em qualquer ponto da direita aqui, eu vou ter campo magnético entrando. Agora, gente, cuida, porque isso é para carga positiva, tá? Se for carga negativa, aí o dedão vai ao contrário da velocidade dela. Cuidado. Então, uma carga positiva se movendo na diagonal para cima, dedão na diagonal para cima. Uma carga negativa se movendo na diagonal para cima, aí você bota o dedão na diagonal para baixo. Ou seja, se a carga for negativa, é necessário colocar o polegar, o dedão aqui, ó, no sentido oposto ao seu vetor velocidade. Tá bom? Então, carga livre também gera campo magnético em todo o espaço aqui em volta dela. Basta você fazer a regrinha da mão e saber como é que está o vetor em cada ponto. Para treinar, pessoal, olha lá, 4 situações. Aí eu não vou ficar perdendo muito tempo em torno de todas essas situações, mas você baixa depois o slide na aula e você pratica, tá? De desenhar o campo magnético em cada um desses pontos vermelhos nessas 4 situações. Então, nessa primeira situação é uma carga negativa se movendo para a esquerda, tá? Então, o dedão tem que ser para a direita, acabamos de falar. E aí, lá em cima, vai ter um campo saindo, embaixo vai ter um campo entrando, aí você bota o dedo aí e você vê o vetor, tá? Aqui também uma corrente convencional para baixo, dedão para baixo, abraça o fio e vê se aqui está entrando ou saindo e se aqui está entrando ou saindo para desenhar. Aqui é uma vista superior, ó, a corrente está vindo na minha cara. Então aqui, para você saber como é que está o campo magnético aqui, primeira coisa é desenhar as linhas, tá bom? Então lembra que aqui, ó, se a corrente está vindo na minha cara, as linhas estão no plano do slide e todas no sentido anti-horário. Então você desenha uma linha aqui, desenha uma linha aqui e depois você desenha o vetor. Aqui é a mesma coisa, tá? Então uma carga positiva se movendo para dentro do slide, bota o dedão para dentro do papel e circula. As linhas vão estar no sentido horário. Aí você desenha uma linha circular, ó, que passa aqui nesse ponto, e depois uma linha circular que passa no outro ponto e pega a tangente, tá? Vou dar a resposta para vocês, olha aí, ó. Então depois você checa aqui se você acertou, entrando, saindo, e cuidado de novo, gente, nesse caso de vista superior e vista inferior, primeiro desenhar as linhas, tá? Linha circular que passa no ponto, linha circular que passa no ponto, linha circular que passa no ponto e linha circular que passa no ponto. E depois você pega a direção e sentido. Gente, olha quanto tempo a gente ficou nessa maldita regra da mão direita, tá? E quantos exemplos a gente fez. Isso é para mostrar a importância disso. Então, regra da mão direita, dedão é a corrente, abraça o fio para saber o sentido da linha. E aí o vetor é sempre tangente à linha em qualquer ponto que você considere. Tá bom, pessoal? Então, se eu já entendi o vetor, que é entender a direção e o sentido dele, a única coisa que me falta agora é determinar o módulo do campo magnético. Então é disso que a gente vai se ocupar agora até o final aí dessa parte de campo magnético gerado por corrente.
Então, primeiro, ó, se eu tiver uma carga livre em movimento, gera campo magnético. Peguei um ponto qualquer do espaço aqui à direita dela, pela regrinha da mão, agora não vou mais ficar fazendo, vai dar um campo magnético entrando nesse ponto. Então eu já sei a direção e sentido. Falta o módulo, vamos lá. Então o módulo ele vai ser μ0, que é uma constante, já vou falar dela, vezes a carga que está andando, vezes a velocidade dela, vezes seno do ângulo entre a velocidade, olha para o desenho, ó, e a direção, uma direção R aqui qualquer, que liga a carga até o ponto em que eu estou analisando, ok? Então eu ligo a carga até o ponto e pego o ângulo θ entre a velocidade e essa linha que liga a carga até o ponto. Esse é o ângulo que você vai colocar o seno aqui. E dividido por 4π, 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 nada demais, né? E o Rzinho ao quadrado, que é essa distância que liga a carga até o ponto. Gente, cuidado com as unidades, tudo no SI, tá? Carga em coulomb, velocidade em metros por segundo, distância R em metros, tá bom? E o campo magnético vai dar em Tesla. Segundo, o μ0 é uma constante, essa constante é chamada permeabilidade magnética do meio, ou seja, é o meio onde essa carga está andando. Ela está andando na água, no óleo, no vácuo. Se a questão não fala nada, usa o μ0, que é o μ do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7. Até uma boa, né? Se você botar aqui ó, 4π vezes 10 a menos 7, o 4π cancela em cima e embaixo com esse 4π. Então vai ficar só um fator multiplicativo 10 a menos 7 aqui na fórmula, tá? Então repito, se a questão não fala nada sobre o meio, considera que esse meio é vácuo. 4π vezes 10 a menos 7 é o valor do μ0, permeabilidade magnética dele. Que mais? Pessoal, pela fórmula eu consigo ver também que em toda direção do movimento de carga não tem campo magnético gerado. Como assim não tem? Olha aqui, ó. O seno do ângulo entre um ponto aqui, por exemplo, e a velocidade, eles vão estar paralelos. Um ponto aqui em cima e a velocidade vão estar paralelos. O ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o seno de zero é zero, tá? E um ponto aqui embaixo, nessa linha aqui de baixo, ó, entre uma direção R e a velocidade, isso vai estar em 180 graus. Então, seno de zero e seno de 180 é zero, e aí o campo magnético, então, em toda a direção do movimento, é zero, tá? Fique atento a isso, porque em todos os exemplos, olha aqui, ó, movimento de carga para cá, a gente só calcula campo num lado e no outro lado. Ah, professor, por que a gente não calculou campo na direção do movimento? Porque é zero, a gente acabou de mostrar então que é zero. A mesma coisa a corrente, ó, só tem campo num lado e no outro lado. Na direção da corrente, o campo também é zero, pelo mesmo motivo que o campo da carga é zero, que também na direção dela, na direção da velocidade, tá? Então, em toda direção do movimento, o campo é nulo. Segue o jogo. Agora, se eu tiver um fio, ó, agora é um fio irregular percorrido por corrente. Pessoal, no caso do fio irregular, a gente já viu também há um tempo atrás, quando a gente viu a força que esse fio sofre, a gente tem que analisar pedacinho por pedacinho do fio. Então eu vou pegar um pedacinho qualquer aqui, vou ter que definir aquele meu vetor dl, que é um vetorzinho tangente ao fio em cada ponto, que é o elemento do fio, tá? Então ele tem a direção tangente ao fio em cada ponto e o sentido dele é o mesmo sentido da corrente, ó. Tá? Então se a corrente aqui está subindo, o vetor dl nesse ponto é tangente e aponta para cima. O vetor dl aqui também apontaria para cima, tangente ao fio. Aqui já na curva ele já apontaria meio que na diagonal aqui, tangente ao fio, para a direita, tá? Então assim eu vou pegar o vetorzinho dl. E aí, o campo magnético que esse vetorzinho dl gera não é o campo magnético total do fio, gente. Porque eu estou pegando só um pedacinho dele. Então ele vai gerar só um pedacinho de campo magnético, que é o dB, tá? O diferencial do campo magnético ali. Então eu defino o dB, que é o pedacinho do campo magnético gerado pelo pedacinho dl do fio. O meu R continua sendo a distância, gente, do ponto que eu tô do ponto do fio até o ponto que eu estou analisando, e o meu ângulo θ continua sendo o ângulo entre o vetor dl, no caso ali da carga era a velocidade da carga, né? Então, entre o vetor dl e a direção aqui, ó, que liga
o ponto até o ponto que eu estou analisando, o ponto do fio até o ponto que eu estou analisando. Então, pessoal, esse dB é calculado por μ0, que é aquela constante, vezes a corrente, vezes o pedacinho do fio dl, vezes seno do ângulo θ, que é o mesmo ângulo que está na figurinha, 4πr², tá? Mas, gente, cuidado, essa fórmula determina o módulo do pedacinho do campo, não é o campo inteiro do fio, tá? Então, você tem que resolver por integração, você vai integrar isso aqui, achar uma variável de integração, a gente vai ver exemplo já, e aí, integrando é que você vai determinar o valor real do B efetivo, do B total, que cada pedacinho de fio gera ali, tá? Então, se vocês precisarem, o nome dessa lei aqui é chamada Lei de Biot-Savart, tá? Que foi proposta aí por dois caras independentemente, e aí a gente chama hoje de Lei de Biot-Savart. Então, ela calcula o campo magnético para um fio, tá? Num ponto do espaço. Então, vamos ver exemplo de como é que a gente calcula isso. Olha só, tem um pedacinho de fio circular, tá bom, gente? Um pedacinho de fio circular. A corrente passa aqui no sentido anti-horário, tá? Passa no sentido anti-horário. E eu quero, vamos lá, o que eu quero aqui? Determinar o campo no centro. Então, o módulo do campo magnético aqui nesse ponto. Primeira coisa, gente, se esse fio aqui é irregular, você tem que pegar um pedacinho do fio. Então, vou pegar um pedacinho qualquer aqui para poder usar a fórmula, que é o pedacinho do fio, igual a μ0 i dl, seno de θ 4πr². Então, o meu dl, vamos lá, vou pegar um pedacinho do fio, pego um pedacinho qualquer aqui, ó, o dl é tangente ao fio no sentido da corrente, tá bom? Agora, regra da mão direita, para eu saber como que está o campo magnético aqui no centro, pessoal. Então, vamos lá, ó. Dedão, regra da mão direita, dedão no sentido do vetor dl, então você vai botar o dedão na diagonal aí, e aí, aqui nessa região de fora, à direita do fio, o campo vai estar entrando no slide, olha aqui os dedos, ó, entrando no slide. E aqui embaixo, nessa região de dentro aqui do círculo, ó, abraça o fio, eu vou ver os dedos vindo na minha cara. Então, o meu campo magnético aqui tá para fora, pessoal, do slide. Tá bom? Então, ó, liga a direção que liga o ponto até o ponto do fio até o ponto analisado, tá? Nesse caso aqui, essa distância eu chamo de Rzão, não mais Rzinho. Por quê? Porque esse pedaço de fio é circular e eu estou calculando o campo no centro. Então, a distância daqui até o centro é o próprio raio do fio, tá? Então, por isso que eu posso chamar Rzão aqui. E aqui, gente, não é o campo magnético total, lembra? Aqui é o campo magnético do pedacinho de fio. Então, esse pedacinho dl gera esse pedacinho de campo magnético, tá bom? Vamos para a fórmula. μ0 é uma constante, a corrente é constante no fio, não preciso me preocupar. O dl eu vou ter que transformar numa variável de integração, como a gente já viu nas aulas passadas, volta lá no slide, tá? E o meu ângulo θ é o ângulo entre o dl e a direção que liga até o ponto que eu estou analisando. Qual é o ângulo, gente, entre o dl, que é tangente, e a linha radial aqui do círculo? Ó? Esse ângulo, gente, é 90 graus, tá? Então, é uma boa, porque aí o seno de 90 é 1, e aí esse termo aqui some, eu não preciso me preocupar com ele. E aí, pessoal, vale analisar se isso é verdade para todos os pontos do fio, tá? E se eu pegar um dl aqui embaixo, um dl aqui em cima, um dl aqui em cima, esse ângulo é sempre 90, porque a direção radial é sempre 90 graus com o dl que vai estar na tangente, em cada ponto, tá? Então, o ângulo θ é 90, então nada que eu precise me preocupar aqui, tá? E o dl? Aí, gente, se esse pedacinho de fio é circular, o que a gente faz é escrever o dl em termos do ângulo de abertura que tem aqui nesse arco, tá? A gente já fez isso nas aulas passadas. Volta lá e revê aqueles exemplos. A gente escreveu o dl como sendo o raio do arco vezes o pedacinho do ângulo de abertura que gera o pedacinho de arco dl, tá? Então eu vou usar a mesma estratégia. Qualquer coisa volta lá que a gente fez de forma mais calma essa necessidade de transformar o dl em r vezes d alfa, que é o pedacinho do arco aqui, tá bom?
Gente, se você lembra disso e você matou que o ângulo θ aqui é 90, então a minha fórmula do dB fica μ0 e Rzão d alfa, que é o dl, Rzão d alfa, vezes 1, que é o seno de 90, sobre 4π Rzão quadrado, que é a distância de cada ponto do fio até o centro onde eu estou analisando, tá bom? Então, μ0 e Rzão d alfa vezes 1, 4π Rzão quadrado. Esse é o dB. Agora eu vou integrar isso, então meu B é a integral dos pedacinhos dB, que é a integral de tudo isso aqui. O μ0 cai fora, o I cai fora, o R simplifica com esse R quadrado embaixo, vai ficar só um Rzão lá embaixo, 4π também caiu fora, e gente, aí ficou uma integral simples, vai ficar uma integral de d alfa, tá? Então uma integral de d alfa, e aí aplica nos limites de integração, que é do ângulo inicial do arco, aqui embaixo, ó, em relação à minha referência, então do ângulo inicial até o ângulo final. Então, nesse caso, o ângulo inicial poderia ser 0, por exemplo, 0 graus aqui, e o ângulo final, π sobre 2, em radianos, tá? Π sobre 2 radianos. Então, 0 graus até π sobre 2, αi, αf. Então, a integral de d alfa é alfa, e aí alfa final menos alfa inicial. Gente, alfa final menos alfa inicial é o famoso delta alfa, delta x, delta y, delta z, que a gente está muito acostumado em física, né? Então, meu delta alfa é o ângulo de abertura total do segmento circular, desse segmento todo aqui, tá? Então, veja que nesse exemplo, meu delta alfa seria de 0 a π sobre 2, π sobre 2. Tá? Então, ele é o ângulo de abertura total do segmento. Sempre em radianos, para poder fazer sentido isso aqui no sistema internacional. E se a questão te der em graus, ou você pensar em graus, precisa converter para radianos. Então, lembra que 360 graus é 2π radianos. Bom, e aí, se eu fiz para um pedacinho de fio circular, agora eu vou fazer um exemplo que seja um fio circular inteiro. Então, um fio completo aqui, ó, uma volta completa de fio, e eu quero o campo no centro, ou seja, nesse ponto aqui que está desenhado, ó. Por curiosidade, eu mostrei para vocês as linhas, eu não precisava ter mostrado isso, a questão não me pediu, mas é legal vocês conhecerem que as linhas nesse plano aqui de um fio circular vão ser mais ou menos parecidas com essas que estão desenhadas. Só curiosidade isso aqui, tá, gente? Aqui é uma figura real de laboratório com limalha de ferro, então só para você ver que realmente aqui as linhas são parecidas, tá? E onde que eu estou calculando? Ó, no centro do fio, então exatamente nesse ponto central aqui, eu estou calculando o meu módulo do campo magnético. Bom, se vocês pensarem bem, é uma aplicação desse caso, né? Então eu fiz para esse pedacinho de fio que é um segmento circular. Se eu quiser calcular para um círculo inteiro o campo no centro, que é o que eu estou fazendo aqui, basta você usar a mesma fórmula, só que daí você considera, como é um fio circular inteiro, o meu delta alfa, que é o ângulo de abertura desse fio, é 2π, ele é um círculo completo. Tá? Então ele é 2π radianos, você coloca aqui 2π radianos, vai cancelar o π com o π, o 2 em cima vai simplificar com esse 4 embaixo. E aí, se for um fio circular inteiro, daqui para frente você já pode usar então que o campo magnético é μ0i sobre 2Rzão, tá? Então, para o fio circular, campo no centro, não em qualquer ponto, tá? Campo no centro, μ0i sobre 2R. Mais um exemplo, se eu tenho uma bobina de N voltas, olha aqui o meu desenho agora, ó. Não é mais uma voltinha de fio, tá? Agora eu tenho várias voltas de fio, ou seja, tenho uma bobina de N voltas, circular, percorrida por corrente, e agora eu não quero o campo no centro. Tá bom? Se fosse o campo no centro, era só usar outra fórmula, μ0i sobre 2R. Só que aquela fórmula vale para cada volta. Se você tivesse N voltas aqui, né? Voltando aqui então. Se eu tivesse N voltas, o fio fizesse várias voltas e eu quisesse o campo no centro, basta você pegar essa fórmula aqui e multiplicar por N. Princípio da superposição, tá? Se eu tenho uma volta, é uma vez isso. Se eu tiver duas voltas, é duas vezes isso. 3 voltas de fio, 3 vezes isso. Então aqui também, ó, se eu tenho N voltas, tá? Eu vou ter que multiplicar por N. Mas não é aquela fórmula, porque agora eu não estou calculando no centro. Eu não sei se aparece para vocês aqui, talvez a minha webcam esteja na frente, né? Eu não consigo ver isso aqui.
Mas a pergunta aqui, depois você vê no slide, ela é o campo ao longo do eixo da bobina. Eixo da bobina, olha aqui o desenho. Ó. Então eu tenho um eixo X, que é o eixo da bobina, e eu quero o campo magnético nesse ponto a uma distância X do centro da bobina. Então meu X é 0 aqui no centro e eu quero uma distância X, meu campo magnético aqui. Gente, pela regra da mão direita, olha aqui a corrente, ó. Pela regra da mão direita, eu sei que o campo magnético nesse eixo, olha aqui, o campo magnético no eixo, a linha do campo magnético é a mesma direção do eixo, então o campo magnético tem a mesma direção do eixo, porque ele é tangente à linha, tá? Então a linha está para cá, o campo magnético está para cá, pela regrinha da mão direita, então eu quero saber o módulo dele, só usar a fórmula. Então todo esse papo para dizer que se você quiser ver a demonstração, até deixo aqui indicado, tá? Tá lá no nosso livro, no Harley de Resnick-Walker, volume 3, 8ª edição, página 249, ele demonstra isso aqui pra gente, mas é a lei de Biot-Savart, tá? Então nesse ponto o campo vai estar para cá pela regra da mão, e aí o módulo do valor exato desse campo magnético vai ser N, μ0 e R quadrado, Rzão é o raio da bobina, tá? Sobre 2, Rzão quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios, tá bom? Então esse é o valor exato. E as questões podem ainda perguntar para vocês um valor aproximado quando esse ponto aqui estiver muito longe da bobina. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas o que é muito longe? 1 metro é muito longe? 2 metros é muito longe? Pessoal, muito longe a gente diz quando essa distância x aqui, ó, a distância do eixo, a distância que eu estou considerando, for muito maior que o raio da bobina. Então, sei lá, se a bobina tem um raio ali de 1 centímetro, uma bobina de diâmetro 2 centímetros, bem pequenininha, e eu pego a 1 metro dela, pronto, já dá para usar uma aproximação de muito longe, tá? Então, é uma questão aproximada. Quanto mais longe, melhor vai ser a sua aproximação. Tá? Então, no valor aproximado longe, entre aspas, quando o x aqui, que é essa distância, for muito maior que o raio da bobina, então você pode usar essa fórmula aqui direto, que vem daqui, tá? Vem de um limite aqui, ó. Se eu fizer o x muito maior que o raio, acompanhe, o raio vai ser desprezível em relação ao x, então r quadrado mais x quadrado vai ser aproximadamente igual só a x quadrado. Isso aqui fica desprezível, tá? E aí, x quadrado elevado a 3 meios é a mesma coisa que x ao cubo. Então, daí que apareceu esse x ao cubo aqui. Tá? O 2 ali na frente continua igual, só que daí o que mudou aqui é que eu tenho r quadrado, ó, e aqui eu tenho área. A única coisa que eu fiz foi trocar esse r quadrado por área dividido por π. Por isso que apareceu o π aqui e a área aqui, mas é bem fácil determinar esse valor aproximado. Então, μ0, n e área, pessoal, área da bobina, tá? πr quadrado, área da bobina, sobre 2π x ao cubo, onde x é a distância longínqua. O x aqui, x ao cubo, distância longínqua da bobina. E se for o valor exato, aí você calcula por aqui, valor aproximado por aqui. Tá bom? Vamos lá, mais um exemplo. Ó. Aqui, se eu tiver um fio em linha reta, um segmento de fio, um pedaço de fio, percorrido por corrente aqui para a direita, e eu quero o campo magnético nesse ponto. Então vamos lá. O que eu faço? Primeiro, é a regrinha da mão, tá? Então, regrinha da mão direita, que eu não vou ficar fazendo, mas de novo, bota o dedão aqui, faz a brincadeira, você vai ver que o campo magnético nesse ponto vai estar para fora. Então, sempre determina a direção e sentido do campo magnético primeiro, tá? Agora, o módulo, aí você tem uma formulazinha, tá aqui a fórmula, olha lá, ó. μ0i, μ0 é a constante, i é a corrente, 4πr quadrado, tá? Quem é r? Cuida, gente, agora não é a distância, tá, gente, do fio até o ponto, cuidado, hein? Agora você pega uma reta de referência aqui no fio, olha lá, ó, uma reta de referência aqui no fio e uma reta perpendicular à referência até chegar no ponto. Essa é a forma correta de você achar esse r. Tá bom? Então, pega uma reta de referência no fio e uma perpendicular aqui para ser a distância R. Esse é o R que vai aqui. E aí, ainda eu preciso saber quem é esse φ2 e esse φ1 para colocar na fórmula. Gente, esse φ2 e φ1 são ângulos em relação a essa reta vertical que a gente desenhou aqui. Por isso que ela é tão importante.
Então você desenha a vertical de referência, que é perpendicular ao fio, ó, tá? A referência é perpendicular ao fio, e aí você parte do ponto que eu estou analisando até a borda esquerda do fio. Ó, você parte daqui, resolveu. Esse ângulo aqui é o ângulo φ1, tá bom? E o ângulo φ2 é a mesma coisa, você parte da sua referência de φ igual a 0, que é a vertical perpendicular ao fio, e aí você parte com um desenhozinho até a ponta direita do fio. Aí esse ângulo aqui é o teu φ2. Então é bom saber, tá? Tem que praticar isso. Então, repito, pega a direção do fio, acha a distância perpendicular até o ponto que você está analisando. Essa é a referência de φ igual a 0 e a partir dela você caminha o φ1 até a ponta esquerda do fio e o φ2 até a ponta direita do fio, tá bom? Gente, se você sacou essa parada aqui, agora você resolve para qualquer ponto fora do eixo do fio que a gente está calculando, né? Se o ponto tivesse bem na metade do fio aqui, ó, mesma coisa. Pega o fio, reta vertical, que é a 90 graus com o fio, e aí a partir dela, que é a referência de φ igual a 0, você tira o φ1 até a ponta esquerda e o φ2 na ponta direita, tá bom? Só que cuida, né? Olha aqui os sinais, ó. Da referência no sentido anti-horário, os φs são positivos. Da referência para um sentido horário, ou seja, sair da referência e vir para a esquerda, vir no sentido horário, aí o φ é negativo. Então o meu φ1 é negativo aqui e o meu φ2 é positivo aqui a partir da referência, tá? Mais um exemplo, olha aqui, ó. Agora um fio vertical, eu quero campo nesse ponto. Pessoal, é só usar a mesma estrutura, tá? Gira aqui, é como se você girasse esse desenho aqui para poder visualizar aquele lá. Então, de novo, ó, a vertical, ó, perpendicular ao fio, que aqui não é vertical, aqui é horizontal, mas enfim. Se eu girar minha cabeça para olhar, aí vai ser vertical isso aqui também. Então, se isso aqui é a minha referência 90 graus com fio, ela é a referência de φ igual a 0, tá? E aí veja, ó, que a ponta esquerda do fio, se eu virar a minha cabeça, a ponta esquerda do fio tá lá. Então, sai a reta até a ponta esquerda, é o meu φ1. Só que foi no sentido horário, então negativo, menos φ1. E agora eu pego uma reta até a ponta direita do fio, que é o φ2. Opa, mas a reta até a ponta direita do fio é a própria reta de referência. Então, meu φ2 é 0. Então, gente, essa é assim que você vai analisando, tá? Em qualquer ponto fora do eixo do fio. Vai adaptando essa estrutura aqui para a estrutura que você tem na questão. Ok? E aí, gente, veja que eu dei várias distâncias. Ó. L é o comprimento do fio, aqui é L sobre 2, L sobre 2, aqui é L, aqui é uma distância D qualquer. Ou seja, se a questão te der valores de distâncias, tá? Lembra que os senos dos ângulos é cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu posso pegar para cada um desses ângulos, tirar um triângulo, olha aqui o φ1, ó. Tira um triângulo aqui, tá? Tira um triângulo aqui, cateto oposto dele é esse Dzinho, hipotenusa é essa distância. Aí você tira por teorema de Pitágoras, essa distância ali, tá? O φ2 também, ó. O φ2 é esse triângulo grandão. Então, cateto oposto é D mais L, cateto oposto D mais L, hipotenusa, essa distância toda aqui. Então, você pode tirar o seno. Ah, professor, e se meu ângulo for negativo, φ1 negativo, φ1 negativo? Esquece que ele é negativo, calcula o seno dele normalmente pelas distâncias e depois só lembra que seno lá na matemática é uma função ímpar, que significa que o seno de menos φ é menos o seno de φ. Ou seja, pega esses φ1s negativos, esquece que é negativo, calcula o seno dele normalmente e depois troca o sinal para que seja menos o seno daquele ângulo que você calculou. Tá bom? E como a questão pede aqui, ó, no eixo e fora do eixo é essa complicação toda aqui que a gente sabe fazer agora. E no eixo é 0, por causa daquele motivo da carga. A gente viu que no movimento de carga, na direção dela, o campo magnético é 0. Então, na direção da corrente, na direção do eixo do fio, o campo magnético também é 0. Tá? Então, com isso, eu determino agora o campo magnético em qualquer lugar do espaço no entorno do fio, seja no eixo ou fora do eixo.
E se você quiser ver demonstração, tem um link aqui para clicar, ele demonstra passo a passo, apesar de que a definição dele lá dos ângulos é um pouquinho diferente da minha, tá? Mas enfim, a lógica do pensamento de calcular esse campo magnético é a mesma, pela lei de Biot-Savart, ele vai fazer lá se você quiser ver de onde veio essas fórmulas. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu tenho um fio retilíneo infinito. Aí de novo você pode reclamar, professor, mas não tem fio infinito. Bom, realmente, é uma aproximação, tá? Então se eu quiser aproximar por um fio infinito, um fio muito longo, e eu quero o campo no espaço, ou seja, o campo magnético numa distância R desse fio. Então lembra, ó, a distância R é sempre a distância perpendicular ao fio, sempre a distância perpendicular ao fio aqui, e eu quero o campo nesse ponto, tá? O que eu vou tentar mostrar para vocês é que dá para a gente usar essa mesma fórmula para calcular um fio infinito. Desde que você parta então da sua referência aqui, ó, que é a referência vertical nesse caso, então uma referência perpendicular ao fio, e eu vou partir daqui até a ponta esquerda do fio. Só que daí eu tenho um problema, na aproximação de fio infinito, onde é que está a minha ponta esquerda? Eu nem consigo ver, aqui está muito longe, né? Então a tua reta de referência até lá na ponta esquerda, que seria muito longe, ela seria praticamente reta aqui, ó, tá? Para poder encontrar lá no infinito, né, no nosso exemplo hipotético aqui, o fio infinito. O que isso implica? O meu φ 1, que liga esse ponto até a ponta esquerda do fio, ele vai ser aproximadamente menos 90 graus, tá? Da minha referência até uma reta horizontal que encontraria a parte esquerda do fio lá longe. E a minha reta de referência daqui até a ponta direita, tá? Ela sairia também na horizontal aqui, e aí o meu φ2 seria então mais 90, tá indo no sentido anti-horário φ2, né? E o φ1 tá indo no sentido horário, então negativo. Gente, agora usa a mesma fórmula, ó, μ0 e 4πr. O seno de φ2 é seno de 90, o seno de φ1 é seno de menos 90. Troca aqui. Lembra que o seno de menos θ é igual a menos seno de θ, seno é uma função ímpar. Então isso aqui fica, seno de 90 é 1, menos seno de 90, menos com menos dá mais, seno de 90 é 1, 1 mais 1, 2. Tá? Então meu campo magnético é isso aqui, e aí a gente chega na fórmula que você pode usar agora para um fio infinito, tá? Então um fio infinito, distância R desse fio infinito, μ0i 2πr. Pessoal, isso aqui é o módulo, tá? A direção e o sentido do campo eu não desenhei, mas é a regrinha da mão, dependendo do sentido da corrente pela milionésima vez. Então isso aqui calcula o módulo do campo magnético nesse ponto. Gente, campo magnético, lembra que ele é uma grandeza vetorial, e se eu tiver uma coisa estranha assim, ó, numa questão para você calcular, então um fio maluco que faz todo esse caminho perturbado aqui, eu quero o campo magnético no centro. Pessoal, olha só, eu posso imaginar que isso aqui é formado por 4 pedacinhos independentes de fio, ou seja, múltiplos segmentos. O meu pedacinho 1, olha aqui, ó, é um segmento de arco. E segmento de arco a gente já sabe calcular o módulo do campo magnético no centro, a gente viu ainda há pouco. O pedacinho 3 é outro segmento de arco, ó. Então segmento de arco eu também sei calcular o campo aqui no centro. E o pedacinho 2 e 4 são fios retilíneos, são segmentos de fio retilíneo. Então eu posso calcular o campo de cada um desses segmentos e somar vetorialmente, a gente já viu lá na aula de magnetismo, campo magnético resultante é a soma vetorial, o princípio da superposição de todos os campos magnéticos independentes, tá? E já fica a dica para vocês aqui, ó, que o segmento 2 e o segmento 4, nesse ponto, não geram campo magnético. Pode ver, ó, porque esse ponto aqui está na direção do fio, ó, do 2 e do 4, tá? Então, se ele está na direção do fio, o campo na direção do fio é 0. A gente acabou de ver isso. Então, a dica é que você só precisaria se preocupar com o fio 1 e com o fio 3, tá? Então, faz um, faz o outro, regra da mão direita, vê se eles estão se ajudando, se atrapalhando, calcula e aí faz a soma vetorial, como a gente já viu há um tempo atrás. E um outro exemplo de campo magnético resultante, esse aqui eu vou dar um resultado para vocês, está aqui, ó. É chamado de bobinas de Helmholtz, ou seja, duas bobinas circulares com vários fios, tá? N voltas de fio aqui, N voltas de fio aqui.
E aí eles costumam calcular, ou pedir para você calcular, o campo magnético no ponto central do eixo dessas duas bobinas. Gente, não tem mistério. A gente calculou a fórmula para a bobina no eixo da bobina. É aquela fórmula lá que você vai usar. Então você calcula para uma bobina nesse ponto, calcula para outra bobina nesse ponto. Com o sentido da corrente, você faz a regrinha da mão para ver se os campos estão se ajudando ou se atrapalhando. Nesse caso aqui vão estar se ajudando. Então o campo magnético resultante é 8N μ0I sobre 5 elevado a 3 meios vezes Rzão. Rzão aqui é duas grandezas, tá? É o raio dessas bobinas e nesse sistema ele também é a distância entre as bobinas. Então se isso for verdade no seu problema, você pode usar direto essa fórmula aqui, tá bom? E se não for verdade, professor, e se essa distância aqui não for Rzão, for muito maior que Rzão? Gente, aí por isso que você vai calcular o campo resultante. Calcula o campo de uma, calcula o campo da outra, faz a regrinha da mão direita para ver se está ajudando ou atrapalhando os dois campos, calcula um campo, calcula o outro, e aí soma ou subtrai pela regra da soma dos vetores, tá bom? E a última coisa que a gente vai ver nessa aula, então, é o que a gente chama de força magnética entre condutores paralelos, ou seja, tem uma corrente aqui, dois fios. Eu vou aproximar esses dois fios como fios infinitos, tá? E aí o que vai acontecer? Olha só, é uma mistura da aula passada com essa aula. Se passa uma corrente nesse fio aqui, essa corrente gera no entorno dela campo magnético. A gente acabou de ver isso hoje. E aí o que vai acontecer? O fio 2, ele acaba sendo um fio percorrido por corrente que está dentro, presta atenção, do campo magnético do fio 1. Então, se o fio 2 é um fio percorrido por corrente dentro de um campo magnético do fio 1, o que começa a surgir nele? Força magnética, que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente viu que se tiver um fio percorrido por corrente dentro de um campo magnético, esse fio sofre força magnética. Então, é isso que nós vamos calcular aqui, ó. A força magnética que o fio 2 vai sofrer por estar dentro do campo magnético gerado por quem? Pelo fio 1. Porque o fio 1 tem corrente, essa corrente gera campo magnético e vai gerar força lá no fio 2. E pessoal, por ação e reação, você pode pensar o caso contrário. Você poderia dizer, professor, olha, o fio 2 tem corrente, então o fio 2 gera campo magnético em volta dele, correto? E aí o fio 1 passa a ser um fio percorrido por corrente dentro do campo magnético do fio 2. Então o fio 1 sofre força magnética devido ao fio 2. No fundo, gente, é ação e reação, tá? Então os dois fios vão sofrer uma força magnética, um devido ao campo magnético do outro, tá? Então o campo magnético de um fio produz força magnética no outro e vice-versa, tá? E aí a gente usa a aproximação de fio infinito para calcular esses campos magnéticos. Então vamos lá. Meu fio 1, ó, corrente para cima, regrinha da mão. Como que está o campo magnético do fio 1 lá no fio 2? Se você fizer a regrinha da mão, você vai ver que o campo magnético B1 aqui no fio 2, ele vai estar para dentro, vai estar entrando no slide. E como é que calcula esse campo magnético? Se eu estou usando a aproximação de fio infinito, está aqui a fórmula que a gente acabou de ver. Então, meu campo magnético B1 aqui, do fio 1, ele é μ0I1, que é a corrente do fio 1, sobre 2π Rzinho. Só que aqui a gente está chamando de D, tá? Então, 2π vezes Dzinho. μ0I1, 2π vezes Dzinho. Esse é o B1. Agora, como é que era para você calcular a força que esse fio aqui vai sofrer? Era a regra do produto vetorial. Eu costumo fazer com a mão direita também, mas é aquela que é assim, não é a que abraça. Tá? Então volta na aula passada, se precisar. O dedão é o sentido da corrente do fio 2, agora que vai sofrer a força. Então, fio 2, corrente para cima. Esse aqui é o campo magnético, que é para dentro do fio, é para dentro do slide. Ó. Então, esse aqui fio é corrente para cima. B1 para dentro do slide. E aqui está o meu F, que vai ser um F para a esquerda do slide. Então, vamos desenhar aqui um F para a esquerda do slide. Então, essa é a força, vamos lá, que o fio 1 gera no fio 2.
tá bom? Então a força que o fio 1 gera no fio 2. Como que calcula essa força? Por essa fórmula lá da aula passada, volta lá para poder olhar. Então a força que esse fio 2 sofre é a corrente no fio 2 vezes o tamanho do fio 2, que nós estamos chamando de L aqui, tá? Vezes o campo magnético que ele está submetido, que é o B1, tá ok, gente? O campo magnético que o fio 2 está submetido é o B1, é o B do fio 1, vezes o ângulo entre o L, que é o tamanho do fio, e o campo magnético. L para cima com B para dentro, esse ângulo é 90 graus, então seno de 90. Agora é só trocar aqui, troca o B1 no lugar do B1 e a gente chega na força, módulo da força, μ0 e 1 e 2 vezes L sobre 2πd. Se você jogar isso aqui, tá? Você vai chegar nessa fórmula aqui. Professor, e por que não está mais F12 ou F21? Porque, gente, é ação e reação. Então, tanto faz. Se eu calculo a força no fio 2, a força no fio 1 vai ser o mesmo módulo da força do fio 2. Então, eu só preciso calcular uma vez isso, tá? E se você brincar com os vetores, ó, agora o fio 2 gera um campo magnético saindo do papel ou saindo do slide nesse ponto. Se você fizer a força no fio 1, vai dar para cá. Ó, ação e reação, elas têm sentidos opostos, inclusive, faz sentido isso, né? Tá? Então, se você brincar com a regrinha da mão, você vai ver que a força no fio 1 vai estar para cá. E aí, cuida que as questões podem perguntar também para vocês, força por unidade de comprimento. Se ela perguntar isso, a vantagem é que você não precisa ter o L na questão, porque força por unidade de comprimento é força dividido por L. Então, força dividido por L é simplesmente μ0 e 1 e 2 sobre 2πd, que é a distância que separa os fios. Tá bom? Então essa é a força por unidade de comprimento. E é isso. E aí se você brincar com a mão, com a regrinha da mão, você vai chegar na conclusão, olha aqui, ó, se as correntes são no mesmo sentido, a força entre os fios é atrativa, deu atração aqui entre eles. E se você fizesse a brincadeira com as correntes em sentidos opostos, você veria que a força nos fios seria repulsiva, seria uma empurrando um fio para um lado e a outra empurrando o fio para longe dele, tá? Então seriam forças repulsivas. E se as correntes são no mesmo sentido, a força entre os fios vai ser uma força atrativa, tá bom? Então essa é a força magnética entre condutores paralelos. E com isso, então, a gente encerra aí a nossa aula de lei de Biot-Savart, que começa a calcular o campo magnético gerado por correntes elétricas. Tá bom, pessoal? Então, lista de exercício e até a próxima.